Pessoal, mais um vídeo do Tulip. Eu vou falar sobre a letra I, que é graça irresistível. Solta a vinheta! Pessoal, no vídeo passado o Galente falou um pouco sobre expiação limitada, sobre os eleitos de Deus, mas afinal, como eles chegam até Deus, né? Como que funciona? Através da graça, como que ela é resistível, ela é irresistível. E eu vou falar um pouco sobre a graça irresistível, que é o ponto I do Tulip. Bom, a graça irresistível, existe um conceito errado sobre ela, muito ouvido em muitos púlpitos, como se Deus estivesse puxando seus eleitos pela orelha, como se eles fossem marionetes, obrigando eles a ir para o céu, né? Como se fosse algo extremamente ruim para o homem, e o homem sem poder nenhum de reação, tal. Agostinho, ele interpreta a graça irresistível de uma maneira muito interessante. Ele interpreta como se o homem estivesse realmente morto em seus delitos, né? E pecados, nas suas paixões. O Espírito Santo vem até o homem, liberta o homem de três amarras que de uma maneira geral nos prende, que é nós mesmos, o mundo, a nossa carne, o mundo e o diabo. Libertando essas três amarras, ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Após isso, ele tira as escamas do pecado dos nossos olhos e ele se revela para nós. Deus se revela para nós através das escrituras, enfim, de uma maneira que naturalmente bela. Deus é o ser mais belo que existe. E essa revelação, quando nós não temos nenhuma influência da nossa queda, e é possível nós apreciarmos essa beleza de maneira genuína que Ele se revelou a nós, é impossível você resistir a essa graça. Essa é a interpretação de Agostinho sobre a graça irresistível. Não é algo que Deus puxa a gente pela orelha até o céu, mas é algo que, tirando toda o que está em volta de nós, que nos prende, que realmente nos cega, que nos deixa morto em nossos delitos, Deus simplesmente se revela a nós. E essa revelação de Deus, ela é irresistível. Essa graça que chega até nós, ela é irresistível, naturalmente irresistível. Não é porque Deus força alguma coisa, não. Nós como humanos ficamos, de uma certa maneira, 100% convictos e envoltos daquele ambiente, daquele cenário onde Deus se revela a nós, e dessa maneira nós somos abraçados por essa graça. Uma coisa importantíssima sobre a graça irresistível, que muitas pessoas perguntam. Imagine você perguntando: poxa, mas eu tenho um parente, por exemplo, que foi na igreja e ele resistiu à pregação do pastor chamado ao arrependimento, a um pastor piedoso, ele resistiu àquilo. E nessa questão nós temos que diferenciar a nossa resistência versus a soberania de Deus. Então assim, se nós pegarmos alguns personagens bíblicos, como João Batista, como Estevão, no caso João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento, ele pregava ali o arrependimento, só que muitas pessoas resistiram à pregação de João Batista. Mas a Bíblia também diz que o arrependimento é um dom de Deus. O arrependimento é um pré-requisito para a salvação, que também é um dom de Deus. Então a gente percebe que toda essa obra de salvação, ela é feita por Deus, desde o arrependimento, que é um dom de Deus, até a própria salvação, que é um dom de Deus que Ele coloca no nosso coração. Então assim, João Batista pregando, as pessoas conseguiam resistir. Então muitas vezes numa igreja a gente consegue resistir à pregação do homem, mas quando Deus, de maneira graciosa, coloca o dom de arrependimento no nosso coração, isso é irresistível, né? Porque vem direto de Deus. E quando vem direto de Deus, quando Deus é soberano em seus propósitos e Ele realmente escolhe, e Ele tem um propósito atemporal e que nós não conseguimos entender sobre aquilo que Ele está fazendo, sobre aquela pessoa que Ele está atuando, é impossível essa pessoa resistir. Então, sim, as pessoas podem sim resistir a pregações humanas, podem resistir a pregações de pastores extremamente piedosos. Nós temos o caso de Estevão, que estava ali prestes a ser apedrejado. Paulo estava vendo Estevão a ser apedrejado. Estevão narrou ali toda a trajetória bíblica, deu um testemunho fiel, mas Paulo resistiu. Paulo não foi quebrantado naquele momento. Mas lá na frente, quando Paulo teve um encontro com Cristo, foi um encontro genuíno, um encontro realmente como se fosse um dom de Deus ali operando, a mão de Deus ali operando, foi irresistível.
Paulo não teve como não ceder naquele momento. Após esse exemplo de Paulo, que teve ali, que era um homem completamente entregue às suas paixões e seus delitos, mas após o encontro com Deus, ele teve ali, chegou até ele de maneira irresistível a graça de Deus, de maneira amorosa e graciosa, ele não teve como não ceder, né? É perceptível ali no texto, em Atos, que ele, no exato momento que acontece isso, ele já reconhece Cristo como mestre. Então é algo assim realmente arrebatador. Em resumo, nós podemos sim resistir a pregações humanas, mas a graça de Deus sobrepuja a nossa resistência. A nossa natureza, ela está em rebelião com Deus, ela vai querer resistir sempre, mas quando existe pela graça e o dom de Deus em tocar um ser humano, simplesmente ele não consegue não ceder a esse momento. Para finalizar, pessoal, tem também uma pergunta, uma questão, assim, rebatendo a questão de que algumas pessoas dizem que nós nos tornamos marionetes. Não, na verdade é pela beleza de Deus e de maneira encantadora que nós seguimos e perseveramos nesse caminho, continuamos nesse caminho. Você pode estar se perguntando, poxa, mas se é Deus quem dá o dom do arrependimento, quem faz aí, quem de maneira irresistível concede a graça à pessoa, por que eu vou pregar então? Bom, se você perdeu o vídeo anterior, então está aqui, eu aponto assim. Mas essa pessoa que foi chamada de maneira irresistível, ela pode cair dessa graça? Ela persevera até o final? Como que funciona isso? Não percam o próximo vídeo, pessoal. Jovens, uma cantada para chegar nas menininhas cristãs. Você chega assim, moça, seu nome é Graça? Porque você é irresistível. Nossa, isso é muito bom.